As malhas são tecidos que são construídos progressivamente, fileira por fileira com laçadas entrelaçadas. O processo se dá através da formação de uma nova laçada em cada agulha, que a puxa através da antiga, e em seguida solta esta laçada que fica suspensa pelo pé da laçada nova. A tricotagem de malhas, portanto, pode ser definida como um processo de fabricação que utiliza agulhas para formar uma série de laçadas entrelaçadas. Essas laçadas podem ser criadas a partir de um ou mais fios, ou de um ou mais conjuntos de fios, embora muitas malhas sejam feitas com somente um conjunto. Diferentemente dos tecidos planos, os tecidos de malha não possuem fios direcionados longitudinal e transversalmente. Na tecelagem plana, os fios se entrelaçam em ambas as direções, com fios de urdume e trama separados. Essa diferença estrutural é fundamental. Ao desfiar um tecido plano, os fios de urdume e trama são removidos individualmente, enquanto em um tecido de malha, apenas uma fileira de laçadas é retirada por vez. Atualmente, a tricotagem continua sendo um dos principais métodos de entrelaçamento de fios na indústria têxtil, superado somente pela tecelagem plana. A produção anual de malhas ultrapassa 7 milhões de toneladas globalmente. A capacidade de criar artigos modelados e ajustados ao corpo através da tricotagem existe há séculos, mas avanços tecnológicos recentes ampliaram as aplicações de malhas moldadas e não moldadas. Hoje, elas são utilizadas em diversos setores, como vestuário, artigos domésticos e até mesmo industriais. Apesar de a maioria das malhas ser produzida com múltiplos fios ou conjuntos de fios, existem exceções. Cachecóis, por exemplo, podem ser tricotados com um único fio, deslocado repetidamente de um lado para o outro, criando carreiras sucessivas até a conclusão da peça. Similarmente, gorros podem ser confeccionados com um único fio, tricotado em um padrão circular até atingir o tamanho desejado. É importante ressaltar que a tecelagem de malhas ainda consiste no método predominante na fabricação de peças como suéteres, roupas íntimas, meias e roupas infantis. A grande vantagem da tricotagem de malhas é que produtos completos como gorros, luvas, suéteres e meias também podem ser produzidos e modelados diretamente na máquina. A taxa de produção das máquinas de malharia é cerca de 4 vezes maior que a dos teares de tecidos planos, devido ao fato da velocidade de operação não ser restringida pela largura da máquina. O elevado índice de produtividade deveria ser um fator de vantagem econômica para a malharia. Contudo, o aumento do custo do fio neutraliza grande parte da economia nos custos de produção. A configuração do fio em laçadas aumenta o volume do tecido e requer mais fio para a produção de uma malha em comparação com um tecido plano. Adicionalmente, a estrutura em laçadas apresenta porosidade com aberturas e fornece menor cobertura em relação a um tecido plano. Consequentemente, para se obter uma cobertura equivalente, são necessários pontos menores e fios mais finos e uniformes. Fios uniformes previnem a formação de pontos irregulares no tecido, contudo seu custo de produção é mais elevado. As principais vantagens das malhas são o conforto proporcionado pela adaptação ao movimento do corpo, e a resiliência à formação de rugas conferida pela elasticidade inerente à estrutura das laçadas. A configuração em laçadas permite a deformação tanto no sentido longitudinal quanto transversal, proporcionando estiramento multidirecional. Entretanto, a estrutura em laçadas torna as malhas mais suscetíveis à formação de fios puxados, também conhecidos como snags, quando comparados aos tecidos planos. Existem dois tipos principais de técnicas de tricotagem categorizadas com base na construção do fio no tecido, a malharia de trama e a malharia de urdume. A malharia de trama é um método de fabricação de tecido, caracterizado pela formação de laçadas em cada fio da trama por toda a largura do tecido. Cada fio da trama é alimentado em ângulos aproximadamente retos na direção de produção do tecido. É possível tricotar com um único fio, ou até 144 fios em uma máquina. Este método destaca-se por sua versatilidade na gama de produtos e tipos de fios utilizados. A malharia por urdume, por sua vez, consiste em um método de fabricação de tecido no qual as laçadas são formadas por cada fio de urdume ao longo do comprimento do tecido. Este método distingue-se pelo fato de cada fio de urdume ser alimentado aproximadamente na mesma direção na qual o tecido é produzido. Cada agulha presente na largura da malha
precisa ser alimentada com no mínimo um fio individual e distinto a cada carreira. Essa técnica de transformação de fio em tecido é mais rápida do que a tecelagem plana e a malharia por trama. O presente estudo se concentrará nas técnicas para a formação de malhas de trama, que serão exploradas em detalhes nas sessões subsequentes. A classificação da tecnologia de malharia é intrinsecamente complexa dada a variedade de abordagens propostas por diferentes autores, tais como estes apresentados na tela. Estes autores apresentam perspectivas distintas, tornando a categorização da malharia um desafio multifacetado. Essa diversidade de classificações reflete a complexidade e a riqueza da tecnologia de malharia. Diante dessa diversidade de perspectivas e da complexidade inerente à classificação da malharia de trama circular, optou-se por adotar uma abordagem abrangente, baseada nos trabalhos destas três referências. Essa escolha visa proporcionar uma compreensão completa e aprofundada sobre a malharia de trama circular, explorando suas diversas facetas e nuances. Diante destas considerações, pode-se afirmar que as máquinas de malharia de trama circular podem ser classificadas com base em uma variedade de fatores, incluindo o número de fronturas de agulhas, diâmetro, natureza do sistema de acionamento, estrutura da malha, elementos de design e produtos finais específicos. Classificação com base no número de fronturas de agulhas. O componente fundamental para a classificação de uma máquina de malharia é a frontura de agulhas, que constitui a parte principal da máquina e serve como plataforma para o movimento das agulhas. A frontura possui sulcos ou ranhuras, que direcionam o movimento das agulhas de malharia, seja para cima e para baixo, ou para frente e para trás, sendo o movimento lateral impossível. A máquina pode ser denominada tear de malharia monofrontura ou tear de malharia dupla frontura, que pode ser tanto nos formatos circular ou retilíneo, dependendo da quantidade de fronturas de agulhas presentes. Os teares de malharia de trama também podem ser classificados com base na forma da frontura das agulhas. Um tear de malharia circular é aquele que possui frontura de agulhas com formato circular, enquanto um tear de malharia retilíneo possui frontura de agulhas na forma plana ou retilínea. As máquinas retilíneas podem ter suas fronturas construídas no sentido horizontal, ou ligeiramente inclinadas com formato de V invertido em um ângulo entre 90 graus e 105 graus. Já o tear de malharia circular simples é composto por um único cilindro vertical. Classificação com base no diâmetro. O diâmetro do tear de malharia circular estabelece a largura linear dos tecidos de malha e é um fator determinante na classificação dessas máquinas. Com base nessa medida, os teares de malharia circular podem ser categorizados em 3 grupos distintos. Teares de malharia circular de pequeno diâmetro são aqueles cujo diâmetro varia de 3 a 6 polegadas. Teares de malharia circular de diâmetro médio, com diâmetro variando de 8 a 22 polegadas. E teares de malharia circular de grande diâmetro, sendo os que têm diâmetro que varia de 24 a 40 polegadas. As máquinas circulares de pequeno diâmetro são utilizadas na produção de meias, enquanto as de médio diâmetro são destinadas à confecção de tecidos com dimensões compatíveis com o corpo humano, tais como calcinhas sem costura e bores. Por fim, as máquinas de grande diâmetro são empregadas na fabricação de tecidos de malha com largura compatível com as mesas de corte das confecções. Classificação com base na natureza dos sistemas de acionamento. O mecanismo de acionamento serve como um critério adicional para a classificação dos teares de malharia. Com base na natureza do seu mecanismo de acionamento, os teares de malharia podem ser categorizados em teares de malharia manuais e teares de malharia acionados por energia. Ambos os tipos de teares de malharia também estão inclusos na classificação de teares de malharia retilíneos. Classificação com base nas estruturas de malha. As máquinas de malharia também podem ser classificadas com base nas estruturas de malha, sendo jersey simples, também denominada meia malha, rib, mais conhecido como ribana, interlock, e puro, também conhecido por link-link. O jersey simples é produzido em máquinas monofrontura, enquanto as outras 3 estruturas são fabricadas em máquinas dupla frontura. Classificação com base em elementos de design.
Em algumas instâncias, elementos de design suplementares são integrados às máquinas de malharia para aprimorar seus recursos de design. Essas máquinas são então nomeadas de acordo com esses elementos de design específicos. Exemplos incluem máquinas de malharia com rodas de padronagem, máquinas de malharia Jacquard, máquinas de malharia com múltiplas pistas, máquinas de malharia intársia e máquinas de malharia equipadas com sistemas CAD/CAM. Classificação com base em produtos especiais. A classificação das máquinas de malharia de trama também pode ser baseada no produto final. Estas máquinas, então, são nomeadas conforme o tipo de produto que elas produzem, como por exemplo máquinas de meias, máquinas de felpa e máquinas de luvas. Os fabricantes mais proeminentes de teares de malharia de trama, amplamente utilizados na indústria têxtil contemporânea, são apresentados a seguir por tipo de tear e localização geográfica. Teares circulares de grande diâmetro. Os principais fabricantes europeus incluem Orisio da Itália, Mayer e Cia da Alemanha, e Pilotelli, atualmente também da Alemanha. No continente asiático destacam-se Ama da China, Fukuara do Japão, Jinlong e Pailon da Tailândia. Teares circulares de médio e pequeno diâmetro. A Europa é representada por Lonat, Santoni e Busi Giovanni, todas a Itália, e ainda Mers da Alemanha. Na Ásia, os principais fabricantes são Mugata Seiki do Japão, Susen e Sixin da China. Teares retilíneos. Dentre os fabricantes de teares retilíneos se sobressaem Stoll e Steiger, com sedes na Alemanha e Suíça respectivamente. No cenário asiático, a Shima Seiki do Japão é líder na fabricação. Globalmente, a maioria dos tecidos de malha é produzida em teares circulares devido ao seu alto desempenho, capacidade de processar diferentes materiais e ampla variedade de fios, resultando em uma grande diversidade de estruturas têxteis. Esses fatores contribuíram para a posição dominante dos teares de malharia circular no mercado de malhas. A ampla gama de tecidos de malha produzidos por essas máquinas atende a um vasto mercado, abrangendo desde setores tradicionais como roupas íntimas, meias, artigos para casa e automóveis, até aplicações técnicas especializadas. Os tecidos de malha mais comuns, conhecidos como jersey ou meia-malha, são geralmente produzidos em teares circulares, que normalmente têm 26 ou 30 polegadas de diâmetro. O conhecimento do funcionamento e dos principais componentes desses teares é crucial para os profissionais da indústria têxtil. Devido aos avanços tecnológicos, os teares circulares modernos tornaram-se altamente sofisticados, com foco em melhorias de desempenho, tempos de preparação reduzida e maior flexibilidade. Tanto os designers quanto os especialistas técnicos devem enfrentar o desafio contínuo de se adaptar à evolução dos teares circulares. O presente estudo se concentrará nos teares de malharia de trama circular, que podem ser analisados em 4 componentes principais: gaiolas de fios, zona superior, zona de tecimento e base do tear. As próximas aulas fornecerão informações detalhadas sobre os componentes dos teares de malharia de trama circular, incluindo suas funções específicas e o papel que cada um desempenha na produção de tecidos de malha.